Bom, vamos lá. Vou começar a aula. Se eu aparecer mais alguém aqui, eu estou olhando para o lado que eu estou com o monitor aqui do lado, tá? Se aparecer mais alguém pedindo para entrar na live, aí eu vou permitindo com o passar do tempo. Bom, pessoal, como eu já adiantei para vocês presencialmente, a nossa aula hoje, a nossa aula vai ser uma aula de informática, não vai ser uma aula de como usar o computador, e sim uma aula de como funciona o computador. Eu tenho 4 slides para apresentar para vocês. Nós temos 7 aulas para esses 4 slides. Dessas 7 aulas, a gente tem uma aula aí que vai ser a nossa prova. Então, eu acho que a gente tem tempo de sobra para a gente poder pegar esse conteúdo aí. Vou pedir para vocês uma força no sentido de vocês tirarem um tempinho de vocês aí durante a semana para poder talvez reassistir a live, reassistir a aula, para ficar melhor, já que a gente não vai ter essa interação ao vivo em tempo real, pelo menos nas próximas a gente não vai ter, que eu pretendo deixar as aulas gravadas. Vocês fazendo essa consulta extra no material, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês absorverem o conteúdo. Bom, a nossa aula, o nosso trato a respeito da informática começa em cima dos conceitos de dados, informação e conhecimento. Esses conceitos eles vêm antes mesmo da informática, tá? É em cima da própria ciência da informação, de como a informação é gerada. Então, os dados é a representação de um evento ou de uma característica de um objeto. Um dado sozinho não possui significado ou definição. Ó, chegou aqui um convidado, calma aí, deixa eu aceitar ele aqui. Pronto. Então, o dado sozinho ele não possui significado ou definição. O que vem a ser um evento, uma característica de um objeto? Um evento é um verbo, uma ação. Choveu, corre, abriu. São palavras que isoladas não significam muita coisa, né? Não significam nada, não tem sentido. E as características seria grande, pequeno, alto, baixo, aberto, fechado, uma cor, por exemplo, são características que também, de forma isolada, sozinhas, não fazem sentido nenhum. Já o processamento dos dados é a manipulação e a organização dos dados, dos mesmos, de forma a agregar fundamentação para que possam ser compreendidos. Então, quando você processa um dado, você está manipulando ele para tentar colocar um sentido nele. Essa manipulação você pode agregar dados, juntar dados, e por isso que outra forma de falar é falar da informação, que a gente vai ver mais para frente, é que a informação ela é considerada também um conjunto de dados que passa a fazer sentido. Tá? Outro ponto importante em cima do processamento é que o resultado de um processamento pode servir como dado, como entrada para um novo processamento. É o que a gente chama de reprocessamento. E a gente vai fazer aqui um exercício que vocês vão entender bem o que eu estou falando a respeito de reprocessamento. Então, a informação é o resultado do processamento dos dados de forma qualitativa ou quantitativamente. Outra definição para informação é um conjunto de dados processados que passa a fazer sentido. Então, em cima disso, a gente já pode começar a raciocinar em cima da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando você tem alguns dados e você começa a pensar nesses dados, você está fazendo um processamento no seu cérebro. Então você vai processando os dados, tentando achar um sentido, tentando achar um significado. Então a gente vai fazer um exercício que vocês vão ver o passo a passo dessa construção do processamento. Já o conhecimento ele vai ser construído através da absorção de várias informações. A informação absorvida pela pessoa vira conhecimento.
Então a gente tem o dado, que o dado é a unidade primária, é o básico, é um dado. Ele sozinho não tem sentido. Uma vez que você processa esses dados, você vai conseguir gerar informações. Uma vez que você gera as informações, essas informações, quando são absorvidas por um ser humano, viram conhecimento desse ser humano. Então, o conhecimento ele existe dentro do ser humano, não fora. Um livro, por exemplo, ele não tem conhecimento. Um livro ele vai ter informação. Informação que todo ser humano que lê ele pode adquirir conhecimento a partir daquelas informações. Tranquilo? Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês, olha só. Se eu falo para vocês 16, apenas um número 16, ele faz algum sentido? Ele isoladamente, ele não faz sentido algum. E se eu jogo mais outra palavra do nada, idade, só de eu ter falado essas duas palavras, 16 e idade, vocês, no cérebro de vocês, já começam a processar esses dados e tentar gerar informações. Então, no cérebro de vocês, já, pô, calma aí, 16 idade? Será que é a idade de alguém? Alguém fez 16 anos? Entende? Vocês já começam a processar esses dados e gerar possíveis informações. Se eu falo mais uma palavra, eu falo Pedro, a maioria já vai processar que Pedro tem 16 anos de idade. Já vai gerar essa informação. Tá? Mas outros, talvez menos ortodoxos, podem talvez gerar a informação de que Pedro tem 16 anos a mais que alguém, por exemplo. E repare que conforme você vai pensando nesses dados e formulando informações, você usa dados que você já tem na sua cabeça. Além dos dados que eu estou te fornecendo, essas 3 palavras, você às vezes recupera algum dado que está dentro da sua cabeça e mistura no processamento para gerar alguma possível informação. E aqui cabe uma outra observação importante, que a informação não necessariamente é verdadeira, não necessariamente é real. Basta fazer algum sentido, por mais doido que seja esse sentido. Então eu poderia falar que Pedro tem 16 anos de idade a menos que a mãe dele. Não faz sentido nenhum. É uma informação maluca, mas é uma informação. Estão conseguindo entender? Então, um dado, ele sozinho, não tem como você tirar nada dele sozinho. Agora, quando você começa a juntar esses dados, começa a processar eles, você começa a adquirir informações. Pode ser informação verdadeira, pode ser informação falsa, pode ser informação real, pode ser uma informação irreal, mas é uma informação. E conforme vocês vão entendendo e absorvendo essa informação, passa a ser um conhecimento. Então, se eu digo para vocês que a informação no caso aqui é que Pedro tem 16 anos de idade e vocês conseguem absorver essa informação ao ponto de depois vocês conseguirem recuperar ele, caraca, eu só falando daquele maluco, Pedro tem 16 anos. É sinal que isso virou um conhecimento seu. Você passou a ter esse conhecimento. Tá? Até aqui, alguém com dúvida? Quem tiver com dúvida, pode abrir o microfone e expor sua dúvida, por favor. Tranquilo então? Vamos seguir? Bom, agora que a gente conseguiu entender o significado de dado, de processamento, de informação e de conhecimento, a gente vai começar a falar da informática propriamente dita. A informática é formada pela junção das palavras informação automática. A gente tem aqui o infor de informação e temos aqui o mática de automática. Então, é uma informação automática.
É a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Antes da informática, os seres humanos precisavam processar os dados. Setores de RH, de produção, hospitais, tribunais, governos, todos controlavam seus dados no papel e seres humanos processavam esses dados para gerar informação. Então, se você parar para imaginar como era a vida antes do computador, imagina um RH de uma empresa com 200 pessoas. 200 pessoas na empresa e apenas 2 trabalhando no RH ou 3 trabalhando no RH. E tendo que gerenciar os dias trabalhados, as horas extras, a passagem, os pagamentos, plano de saúde. Imagina, ter que gerenciar isso tudo, recolhendo dados, processando na própria cabeça, anotando em papel, guardando aquele monte de pasta naqueles armários de arquivo. Olha a trabalheira que era, olha a dificuldade que era. Olha a probabilidade de um ser humano errar um número. E o seu salário de R$ 2.000, quando você for no banco, tem só 200 depositados, porque a pessoa esqueceu de botar um zero. Estão entendendo a dificuldade, a problemática da coisa? Então, quando chega a informática, quando o computador entra nas empresas, ele entra para resolver vários desses problemas. Porque agora o ser humano ele não precisa mais processar no cérebro dele a informação. Basta ele dar os dados para o computador, ele alimenta o computador com os dados, o computador processa esses dados e gera as informações de forma automática. Certo? Aí, vamos passar aqui. Bom, e como funciona o computador? Sistema computacional dividido em 3 grandes elementos. É o hardware, o software e o peopleware. Vamos por parte. Hardware. O hardware é a parte física do computador. É o que pode ser tocado. Tudo que você consegue tocar é hardware. Monitor, teclado, processador, memória RAM, placa de vídeo, qualquer chipzinho, capacitor, qualquer coisa que você possa tocar. Tá? Seja eletrônico ou não eletrônico. Se você toca, é hardware. Já o software é a parte lógica do computador. São as instruções que orientarão a entrada, o processamento e a saída dos dados. O software é como se fosse o pensamento do computador. Tá? Assim como que a gente pensa, o que a gente imagina é algo abstrato, é algo que não pode ser tocado, mas a gente sabe que existe. O software é algo abstrato dentro do computador, mas a gente sabe que existe. Deu para entender? Então é como se fosse o nosso pensamento que movimenta o nosso hardware. Eu penso no movimento da minha mão. O meu cérebro comanda o movimento da minha mão. Da mesma forma, existe um software que, funcionando dentro do computador, no processador do computador, vai comandar os hardwares ali. E todos esses hardwares precisam de um software para comandar eles. Tá? Todos esses que eu listei e vários outros. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se eu estiver indo muito rápido, abre o microfone e fala, porque o chat fica aqui do lado e fica um pouco difícil eu ter que ficar olhando toda hora para o lado, entendeu? Então, às vezes, eu estou aqui intertido falando com você e vocês começam a mandar coisa no chat e eu não olho. Então, se você escreveu alguma coisa e eu vi que estou demorando para olhar, abre o microfone e fala alguma coisa que eu dou uma olhada. Tá beleza, tá beleza. O Everton mandou aqui a mensagem no chat. Tranquilo, pessoal. Eu vou deixar gravado. O que eu vou fazer com essa gravação? Eu vou subir ela no YouTube, mas vou subir ela no YouTube privada. Então você só consegue acessar ela pelo link. Se você pesquisar no YouTube, ela não vai aparecer, entendeu? Ela só vai aparecer quando você acessar ela no Classroom e clicar lá no link. Aí ela vai aparecer para você. Tá? Eu devo estar postando, até amanhã à tarde eu devo estar postando isso. Tá bom? Vamos lá.
E o Peopleware. O que é o Peopleware? Peopleware são as pessoas envolvidas no sistema computacional, seja na criação, na manutenção ou na operação do sistema. Então vai ser o programador, vai ser o designer, vai ser o técnico de manutenção, vai ser o funcionário do escritório que usa o computador. Todos esses são Peopleware. Desde quem fabrica, desde quem monta o software, o sistema, na verdade, até quem usa o sistema. Então a gente trata eles como Peopleware porque eles são parte fundamental do sistema. Se eu não levo em consideração as pessoas que interagem no sistema, a chance de eu fazer algo errado, a chance de eu ter retrabalho é muito maior. Tá? Então daí que vem a ideia de ter o Peopleware, de eu considerar a pessoa como parte do sistema. Tanto quem está fazendo o sistema, tanto quem dá manutenção no sistema, quanto quem utiliza o sistema. Bom, e aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de hardware e software, né? Tem alguns hardwares mais comuns, como a gente tem aqui uma fonte de alimentação, temos o mouse, temos monitor, temos aqui um Bluetoothzinho, um donglezinho Bluetooth, até coisas menos conhecidas para quem é mais novo, como um disquete, como uma interface paralela. Isso aqui é relíquia, relíquia. Temos aqui uma ventoinha para refrigeração do processador. Temos aqui um drive de CD, temos um HD, um chip. Então são exemplificações de tudo que é hardware no nosso sistema, no sistema computacional. Já aqui a gente tem alguns exemplos de software. Então temos navegadores, como o Chrome e o Firefox. Temos sistema operacional, como o Android e o Linux aqui. Planilhas. Então, os próprios documentos, os próprios arquivos que a gente utiliza também são software. Não é só o programa. Então, o Word é software. Aquele arquivo .doc que o Word gera também é software. Ok? Temos aqui um PDF, temos o Facebook. Então, as redes sociais ali são softwares também. Temos o nosso falecido e saudoso MSN. Né? 1000 anos para quem ficava acordado depois da meia-noite durante a semana para mexer no MSN, sem cobrar pulso da telefonia, da rede de telefonia. Então, todos esses são exemplos de softwares. E aqui, pessoal, aqui é a parte que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que é uma parte crucial. Tá? É como o computador funciona. Valeu, Nicolas. Obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Como que funciona o computador? Primeiro, a gente tem os dispositivos de entrada. Né? Dispositivo de entrada são todos aqueles dispositivos que nós usamos para enviar dados para dentro do computador. E quando eu falo computador aqui, pessoal, é importante eu fazer um parênteses para vocês. Computador não é só o computador que eu estou usando aqui, o meu notebook que eu estou usando para fazer essa live. Não é só o computador que você usa no trabalho. Computador pode ser uma Smart TV, um smartwatch, é um computador. A caixinha de som que tem Bluetooth, ela tem um tipo de computador ali dentro. Tá? São computadores com uma capacidade computacional muito pequenininha, de fone de ouvido Bluetooth, de caixa de som Bluetooth, mas são computadores. Essas operações básicas que eu vou falar para vocês, que eu vou apresentar para vocês, é feita ali dentro. Tá? E celular. Celular também é um computador que acompanha a gente no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de dispositivo de entrada, são as formas que nós, seres humanos, enviamos dados para dentro do computador. Quando a gente fala de celular, por exemplo, o touchscreen é um dispositivo de entrada. Por quê? Sempre que eu toco na tela touchscreen,
Eu envio para dentro do computador a informação de que lugar da tela está o aplicativo que eu quero, está a informação que eu quero, está a tecla do teclado virtual que eu quero. Então, eu estou mandando esses dados para dentro do celular, quando eu aperto. Tá? O microfone do celular. O microfone do celular também é um dispositivo de entrada. Porque quando eu falo, ele capta o áudio que eu falei e manda para dentro do celular para as ligações, para as gravações que eu estou fazendo. A câmera também é um dispositivo de entrada, que vai capturar a imagem que eu quero e mandar para dentro do celular. Beleza? Então esses são os nossos dispositivos de entrada. Aqui, ó, do outro lado, nós temos os dispositivos de saída. Dispositivos de saída são os dispositivos que o computador manda dados para a gente. Ok? Então, sempre que eu falar de dispositivo de saída, eu vou falar do computador mandando uma informação para mim. O monitor é o melhor exemplo de dispositivo de saída que a gente tem. Porque através do monitor, através da tela LCD do celular, é que o computador manda informação para a gente. Tá? Além disso, a gente tem os alto-falantes, também é uma forma de dispositivo de saída. Nos computadores de mesa, a gente ainda vai ter as impressoras, que são dispositivos de saída. Então, são formas do computador mandar informação para a gente. Vocês podem talvez estar se perguntando algo que é muito comum nas aulas presenciais. Professor, e a interface de rede? Que eu tanto envio quanto recebo. Um pendrive, que eu tanto envio coisa para dentro do pendrive quanto recebo coisas do pendrive. Aí são dispositivos especiais, são casos especiais, cujo mesmo dispositivo ele é tanto de entrada quanto de saída. Ele exerce uma dupla função. Aí é um caso especial que não convém aqui para a nossa explicação. Mas do jeito que eu vou explicar para vocês, dá para vocês imaginarem que uma conexão Wi-Fi, por exemplo, que eu tanto recebo quanto eu envio dados, eu vou estar recebendo na parte dispositivo de entrada e eu vou estar enviando na parte dispositivo de saída da minha interface Wi-Fi. Certo? Aqui embaixo nós temos os dispositivos de armazenamento. Dispositivo de armazenamento secundário, importante aqui, ó, a gente frisar o secundário, tá? Dispositivo de armazenamento secundário. Por que secundário? Porque ele não é o primário, não é o principal que a gente vai falar daqui a pouco. Dispositivo de armazenamento secundário é o HD do seu computador, é o SSD do seu computador, é a memória interna do seu celular e de qualquer dispositivo smart que você tenha, certo? Isso é o armazenamento secundário. Qual é a função do armazenamento secundário? A função dele é o armazenamento permanente. Então, tudo aquilo que eu quero que permaneça guardado, permaneça salvo, mesmo depois que eu desligar o computador, eu preciso colocar no meu armazenamento secundário. Entendeu? Então, por exemplo, o sistema operacional, o Android, o Windows, ele fica armazenado no armazenamento secundário. Por quê? Porque quando você desliga o computador, eles precisam continuar existindo. Para quando você ligar o computador conseguir pegar lá o Android no armazenamento secundário e trazer de volta para a memória primária. Então, chegando aqui no nosso bloco principal, repara que a gente tem aqui, ó, um quadradão, que é o bloco principal, que os três que eu apresentei para vocês interagem com esses caras aqui, dentro desse bloco principal. Porque o bloco principal é exatamente o bloco de processamento, é o bloco responsável por processar os dados. Dentro desse bloco, a gente tem a unidade central de processamento, no português, UCP, mas ninguém fala UCP. Todo mundo fala em inglês, a sigla em inglês que é CPU, de Central Process Unit. É a mesma coisa, só que escrito em inglês. Tá? Então aqui nós temos a nossa CPU, o nosso processador. E interagindo com o processador aqui dentro desse bloco de processamento,
nós temos a memória primária, também chamada de memória principal. Memória primária é a tal memória RAM, tá? Ela é a responsável pelo armazenamento do que está sendo executado. Então, tudo que está sendo executado em tempo real no computador fica armazenado na memória RAM, na memória primária. Qual a importância dela aqui? O processador, a nossa CPU, ela não tem capacidade de armazenamento, tá? O processador, o armazenamento dele é muito pequenininho. Só para vocês terem uma noção, qualquer programinha que você instalar, qualquer app que você instalar no seu celular, por menor que seja esse app, ele não cabe inteiro dentro da CPU. Estão conseguindo entender? Já deve ter ouvido falar de CPU 64 bits ou x64. É muito comum até quando a gente vai comprar celular. Pelo menos quem comprou celular um pouco mais atrás, ouve falar, ó, esse celular já é 64 bits. Esse 64 bits é o tamanho da palavra que a CPU aceita. Então, o que você consegue armazenar dentro dela é um pouquinho maior que 64 bits, tá? E isso, 64 bits não é nada. Qualquer aplicativo que você instala no seu celular vai ter milhares de bits, às vezes milhões de bits. Tá? A gente vai chegar nessas grandezas de kilobyte, kilobit, de megabyte, megabit, e vai ficar mais claro para você essa ideia de milhares, de milhões. A gente vai chegar nas aulas posteriores. Então, nossa CPU não consegue armazenar grande fluxo de dados. Ela precisa da memória primária, precisa da memória RAM para armazenar esses dados. Então, tudo que você tem aberto no seu celular está aqui na sua memória primária. É por isso que tem essas duas setinhas aqui, ó, porque eles estão constantemente trocando dados, constantemente. Imagina o seguinte, vamos fazer aqui agora um exercício de funcionamento do celular. Tá? No meu dispositivo de entrada, lá na minha CPU, na minha tela touchscreen, eu vou pressionar em cima do ícone do meu Instagram. Então tá aqui, ó. Pressionei em cima do ícone do Instagram, eu mandei esse sinal para cá para dentro. Chegou esse sinal aqui dentro. Quando esse sinal chega aqui dentro, o que a CPU faz? Ela vai interpretar esse sinal e falar, ó, ele encostou nesse cantinho da tela. Nesse cantinho da tela, ele está aqui, ó, processando os dados que estão aqui. O que está aqui na memória primária? Na memória primária está o Android. Na memória primária está tudo que estiver mandando notificação. Então, se você recebe notificação do WhatsApp, tem um pedaço do WhatsApp aqui. Se eu recebo notificação da Bet365, tem um pedaço da Bet365 aqui ocupando espaço. Certo? Então, chegou aqui, ele verificou que a tela, naquele instante que eu toquei, onde eu toquei, estava o ícone do Instagram. O que o CPU vai fazer? Ele vai procurar se eu tenho o Instagram aqui dentro, vai detectar que o meu Instagram não está na memória primária, ou seja, ele não estava em execução, ele vai vir aqui, na memória secundária, no dispositivo de armazenamento secundário, buscar o meu Instagram. Então ele começa a buscar o meu Instagram e trazer o Instagram para cá, para a memória primária. E processando. Ele pega o Instagram daqui, processa e devolve aqui. Pega o Instagram, processa e bota na primária. Pega na secundária, processa e coloca na primária. Quando ele traz o Instagram completo para cá, ele vai mandar para o dispositivo de saída a tela do Instagram. Ele pega uma cópia da tela que está aqui e manda para cá. Aí eu vejo no meu LCD o meu Instagram aberto. Ok? Ficou confuso para alguém esse funcionamento básico do computador? Se tiver confuso, abre aí o áudio para mim e fala aí. Por favor. Beleza. Então vamos seguir. Então esse é o funcionamento básico. Eu preciso que vocês peguem a seguinte sequência. Preste atenção, hein? Bizu. Primeiro passo. Dispositivo de entrada. Os dados entram.
Então, é a entrada dos dados pelo dispositivo de entrada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, processamento de dados entre a CPU e a memória primária. Ou, usando outros nomes, entre o processador e a memória RAM. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, vai fazer busca de dados na memória secundária, no dispositivo de armazenamento secundário. Então, se busca de dados na memória secundária, pode ser no HD, pode ser em um SSD, pode ser na memória interna do celular. Ele vai buscar esses dados lá, como no exemplo que eu dei para vocês, foi buscar o Instagram. E o quarto e último passo é a exibição do resultado no dispositivo de saída. Certo? 4 passos importantíssimos que não devem sair nunca da mente de vocês. Beleza? Tira aqui o lápis. Vamos avançar. Bom, essas explicações aqui posteriores, eu já falei tudo para vocês. Então, só vou ir lendo e avançando. Tá? Então, o dispositivo de entrada é por onde o computador lê os dados nos periféricos de entrada. Periférico, pessoal, são os dispositivos. Então, a tela, por exemplo, touchscreen, é um periférico de entrada. O mouse, periférico de entrada. O teclado, periférico de entrada. Beleza? Então, o computador lê os dados nos periféricos de entrada e os coloca na memória RAM. Então, é a entrada desses dados, onde o processador leu e colocou na memória RAM, na memória principal. Aí temos aqui as nossas memórias. As memórias vão armazenar os dados de entrada, os dados intermediários, os dados de saída e a lista de instruções, que são os programas e seus arquivos. E as memórias são divididas em memória principal, que é a primária, e memória secundária. Quando eu falo dado de entrada, dado intermediário e dado de saída, quer dizer os dados que acabaram de entrar pelo dispositivo de entrada, armazenam nas memórias. Normalmente na primária, mas quando você manda salvar, por exemplo, vai uma cópia para a secundária. Quando você faz um download, esse download vai para a secundária. Tá? Então, armazena os dados de entrada que entraram pelo dispositivo de entrada. Os dados intermediários é aquele do reprocessamento que eu falei. Então, enquanto o programa está em funcionamento, o processador ele pega vários dados da memória principal, processa e devolve. Pega da principal, processa e devolve. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. O dado entrou. Enquanto ele estiver processando o programa, como eu falei, o programa não cabe completo nele, então ele está constantemente aqui pegando um dado, processando e devolvendo. Esse dado que ele processou, em algum momento da execução do programa, ele pode pegar de novo, processar e devolver. Ele pode pegar, processar e gerar um resultado, devolver, e depois pegar esse resultado com mais alguma coisa, processar de novo. Então, isso que eu falo de dado intermediário. Porque enquanto a CPU está processando, esse dado vai ser reutilizado por ela. E os dados de saída são aqueles dados que a cópia vai para o dispositivo de saída. É sempre uma cópia. Ele fica com uma cópia na memória RAM, na memória principal, e uma cópia vai para o dispositivo de saída. Com relação à lista de instruções, é a forma de, vou dizer, de cientista da computação de falar programa. Então, todo programa, todo aplicativo é uma lista de instruções. Tá? Imagina o seguinte, o processador ele só faz o que manda. Ele só faz o que é mandado. Entendeu? Então, ele precisa do programa, que o programa contém essa lista de instruções, que vai mandar a forma como ele funciona. Entendeu? Daí que vem essa ideia de lista de instruções. E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, dispositivo de entrada, tá? Temos aqui o teclado, temos um scanner, um digitalizador, um mouse, um joystick, uma câmera, um microfone, um leitor de código de barra. E desse lado aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos de armazenamento. Temos aqui um HD,
um armazenamento secundário. E temos aqui alguns pente, no popular chamado de pente, mas alguns chips de memória RAM, que é a nossa memória principal. Diferenciando as nossas memórias. Então, a nossa memória principal é a nossa memória RAM. Ela armazena os dados que estão sendo processados. Ela fica em constante comunicação com o processador. E ela perde os dados quando desalimentada. Essa informação que faltou falar para vocês, complementando então, tudo que está na memória RAM, quando você desliga a energia, quando você tira a energia, é perdido. É por isso que quando você está jogando e cai a energia do nada, você volta na última save que você fez, no último checkpoint que você cumpriu. Por quê? Naquele checkpoint, naquele salvamento que você fez, você pegou uma cópia e colocou na memória secundária. Mas tudo que aconteceu depois que estava na memória RAM, você perde. A mesma coisa quando você está editando um documento, né? Está editando um documento lá no Word, está escrevendo um monte de coisa. A energia falhou. Então, tudo aquilo que você digitou depois da última vez que você salvou, você normalmente perde, porque estava na memória RAM. Tudo que está acontecendo em tempo real no computador está na memória RAM. Quando desliga a energia, é perdido. Por isso que a gente tem que salvar. E salvar é pegar uma cópia da memória RAM e levar para a memória principal. Ou melhor, levar para a memória secundária. Pegar a memória RAM, que é a principal, e levar para a memória secundária, que é o HD, o SSD e a memória interna do celular. Então, a memória secundária, HD e SSD, para computadores, armazena os dados permanentemente, como o sistema operacional para ligar o computador, os programas, os arquivos que você utiliza nos programas, antes de serem carregados na memória RAM. Então, tudo fica guardado na secundária e quando você vai usar, você pega uma cópia da secundária e leva para a memória RAM. Ok? E aqui um pouquinho mais detalhado as diferenças, tá? Do lado de cá, a gente tem gerações de DDR. O que é DDR? É a tecnologia atual de memória RAM. Então, a DDR1, que é essa DDR aqui, ó, vou pegar aqui, vou rabiscar aqui. Essa DDR aqui, que é a DDR1, ela é do início dos anos 2000. Tá? Atualmente, no Brasil, o melhor custo-benefício é a nossa DDR4. O melhor custo-benefício que a gente tem. E a gente tem a DDR5 como a última tecnologia. A última tecnologia DDR5 está um pouquinho cara, mas já vale a pena já no Brasil. Se você tiver aí uns 2.000 e pouco para montar um computador, você já consegue montar um computador maneiro com o DDR5. Se tem menos de 2.000, para montar um computadorzinho legal, o melhor é o DDR4 ainda. DDR6, a DDR5 já está ficando velhinha, tá? A DDR6 tem uma previsão, uma possibilidade de chegar para o ano que vem. Uma probabilidade de chegar a DDR6 no mundo para o ano que vem. Já do lado de cá, a gente tem 3 tipos de armazenamento secundário para computador. Nós temos o mais antigo de todos, que é o HDzão aqui, ó. O HD de PC, bruto, grande, tijolão. Ainda é bastante usado para casos específicos, tá? Em cima dele, esse carinha aqui, ó, é o nosso SSD padrão. É esse carinha aqui, ó. É o SSD do tamanho padrão. Que tamanho padrão é esse? É o tamanho de HD para notebook. Esse SSD é até interessante, ele poderia ser menor. Só que padronizaram o tamanho de HD de notebook para ficar mais fácil. Para você, se você tem um notebook antigo, por exemplo, às vezes está bem lento, pode ser que seu notebook tenha um HD mecânico. Então você compra um SSD, instala o seu sistema no SSD, coloca no notebook, às vezes você consegue dar uma sobrevida. Eu tenho 3 notebooks aqui em casa de 2010, já estão fazendo 16 anos e estão razoavelmente utilizáveis. Para os senhores de 16 anos, eles ainda estão muito bons. Tá? Mas por quê? Eu coloquei mais memória RAM neles e coloquei um SSD no lugar do
HD. Conseguir dar uma boa sobrevida nesses caras. Entendeu? E acima desse SSD aqui, que é o SSD mais antigo, mais comum, e que tem esse tamanho padronizado de HD de notebook, a gente tem um SSD do tipo NVMe, que é esse aqui, ó. Deixa eu botar ele com outra cor aqui. Aí, ó, acabei de receber aqui o aviso, tem umas 15 minutinhos só de... Temos só mais 15 minutinhos. Vamos fechar nossa aula. Deixa eu pegar aqui um verdinho. Então esse carinha aqui, ó, ele é o nosso NVMe. É uma tecnologia muito mais rápida que o anterior. Nem toda placa-mãe tem suporte para ele, então você tem que comprar uma placa-mãe que tenha suporte para ele, tá? Mas ele te entrega uma velocidade muito superior. Os mais baratinhos já são melhores que o SSD padrão que eu marquei de azul. Mas se você puder investir um pouco mais, você consegue NVMe com taxa de transferência ainda maiores. Tá? Só que quanto mais sobe a taxa de transferência, mais você vai gastar para comprar eles. Mas se você estiver montando um computador, por exemplo, vale muito a pena você botar um NVMe no lugar de um SSD padrão. Ok? Processador também já falamos, né? Executa as instruções contidas nos programas e transforma os dados de entrada para armazenar ou gerar dados para a saída. Interage constantemente com a memória RAM. Isso aí nós já falamos, né? E o dispositivo de saída, após o processamento, a CPU envia uma cópia dos resultados do resultado do processamento para os dispositivos de saída. E aqui nós temos 3 exemplos de processadores: processadores Intel, processadores AMD e processadores Qualcomm. A Qualcomm ela é especialista em mobile, mais celulares e tablets, mas já tem notebook de grandes marcas sendo fabricado com processadores Qualcomm também. A Dell, HP, várias marcas grandes já fazendo alguns modelos de notebook com processadores da Qualcomm. E do lado de cá temos dispositivos de saída. Temos impressora, temos monitor, temos caixa de som, temos projetor, temos headphone. Esse microfone não era para estar aqui não. Tá? Que são nossos dispositivos de saída, por onde o computador manda dados para nós. Então aqui está só a descrição daquele exemplo que eu já dei para vocês. Né? Então o toque na tela touch do celular envia um sinal de entrada para o processador. O processador processa esses dados com os dados armazenados na memória RAM para saber qual aplicativo deve ser aberto. Tá? Então ele vai ver ali os dados da memória RAM, que ali vai estar a tela que estava sendo exibida, por exemplo, naquele momento, para ver qual aplicativo eu quero abrir. Descobrindo o aplicativo, o processador começa a buscar os dados desse aplicativo na memória secundária do celular e trazer para a memória RAM. Aqui cabe mais um parentezinho, pessoal. Se o aplicativo já estiver na memória RAM, pode ser que ele está em segundo plano. O que é em segundo plano? É que já está na memória RAM, só que está atrás da cortina. Imagina um palco. Tá? A memória RAM é um palco. Então, quem você está vendo na tela é o que está na frente da cortina. São os programas que estão aí sendo exibidos no LCD ou no monitor. Está na frente da cortina. Só que pode ter um monte de gente atrás da cortina que está ali na memória RAM, está ali no palco, mas você só não está vendo. A gente chama isso de segundo plano. Tá? Então, se por acaso esse programa estivesse em segundo plano, não haveria consulta à memória secundária. Mas para o nosso exemplo, a gente considera que esse aplicativo não estava na memória RAM, não estava em segundo plano. Logo, o processador precisou buscar esses dados lá na memória secundária. Após trazer o aplicativo para a memória RAM, o processador envia uma cópia para a tela para que o usuário possa ver o aplicativo aberto. Ok? Bom, vamos lá. Chegamos ao final dessa parte. Tem mais um trechinho depois desse exercício, mas os nossos 15 minutinhos já estão acabando. Falta um pouquinho mais de 5. Então vamos fazer esse exercício. Eu creio que a gente vai fechar nossa aula aqui.
O que representa um evento ou uma característica de um objeto, sem agregar fundamento, por não ser possível entender isoladamente o seu significado? Joga lá no chat para mim. Letra A, B, C ou D? Vamos lá, pessoal. Tem alguém vendo aí? Ninguém? Então, beleza, vai ficar gravado aí. Opa! Apareceu. E aí? Letra A, B, C ou D? Ih, rapaz, chegou um convidado agora, ó, no finalzinho da aula. Chegou um convidado no finalzinho da aula. Bom, quem chegou agora, infelizmente, o Meet só deixa eu fazer 1 hora de reunião. Então a nossa aula vai acabar agora por causa dessa limitação da ferramenta, tá? Mas vai ficar gravado. Amanhã eu já boto essa gravação no ar para vocês. Letra B, muito bom, letra B, exatamente. Então, o dado. Cadê meu mouse? Mouse, volta para mim. Cadê você? Opa, te achei. Então, o que representa o evento ou uma característica de um objeto sem agregar fundamento é o dado. Letra B. E como se chama o resultado do processamento dos dados, que representa uma modificação quantitativa ou qualitativa no conhecimento de quem o recebe? Isso aí ficou meio confuso, né? Isso aí eu peguei da apostila. Mas é o resultado do processamento dos dados. Quem é o resultado do processamento dos dados? Boa, Daniel. Isso aí, letra B. Essa questão aqui agora. Vamos lá. Letra A, informação. Muito bom, Nicolas. É isso aí, cara. É informação. Boa, Pedro. Informação. É isso aí. Então, a informação. Cadê minha caneta? A informação é o resultado do processamento dos dados que representa uma modificação quantitativa ou qualitativa no conhecimento de quem o recebe. É isso. Vamos lá, vamos para a próxima. A manipulação e a organização dos dados, agregando-lhes fundamentação para que possam ser compreendidos. E aí, quem é? A, B, C ou D? Manipulação e organização dos dados. Opa, tem uma divergência, hein? D ou C? É letra C. Manipulação e organização dos dados para dar fundamentação, para fazer sentido, é o processamento. Letra C. Processamento dos dados é a forma da gente manipular e organizar os dados para gerar informação, que é quando eles passam a ter sentido. E para realizar suas tarefas, o computador responde a um grupo de comandos específicos e executa uma lista pré-gravada desses comandos. Como se chama essa lista? Isso aqui eu não expliquei para você, mas vamos ver se vocês sacam a resposta. Essa aí é bônus. E aí, qual seria essa daí? Aí, que seria uma lista pré-gravada de comandos. Chuta, pessoal.
Isso aí não fez parte da matéria. Eu falei, vamos dizer assim, eu falei sem falar, eu comentei, tá? C, C é um programa muito bom. É isso aí, é um programa. A nível de curiosidade, né? Esses comandos específicos aqui, ó, são as instruções, tá? E a lista pré-gravadas desses comandos são os programas. Certo? Muito bom, pessoal, muito bom. Estamos chegando no final, só faltam duas. E aí, qual o conceito de hardware? A, B, C ou D? Conceito de hardware. Letra B? Muito bom. Letra B. Letra B é o conceito de hardware. É a parte física do computador, com seus componentes eletrônicos, suas peças e tudo que pode ser tocado. Muito bom, Aguinaldo. E agora é software. E aí? Qual o conceito de software? Boa, Pedro e Daniel também acertaram. Muito bom, pessoal. Software agora. Quem é o software? E aí, mais alguém? Só o Pedro? É isso aí, pessoal. Letra C, muito bom. Muito bom. Letra C é o software, né? A parte lógica do computador, conjunto de instruções, que são os programas, que quando executadas produzem o desempenho desejado. É isso aí. Letra C, todo mundo afiado. Tá acabando, acho que falta 1 minuto para acabar. Bom, o que vai ficar para a próxima aula, tá? É o conceito de hardware, e aí a gente já começa a entrar nos hardwares. Então a nossa próxima aula é focado em hardware. Então a gente vai falar de placa-mãe, vamos falar de processador, vamos falar de memória RAM, vamos falar de memória secundária, vamos falar de placa de vídeo. Tá? Isso aqui vai ser tudo para a nossa segunda aula. Vou tentar deixar ela gravada. Tá? Minha expectativa é essa. Caso eu não consiga deixar ela gravada, a gente entra ao vivo de novo semana que vem. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí nesse 1 minutinho que nos faltam? Ô Vinícius, Sim. cara, eu cheguei tarde do serviço, cara, só consegui chegar agora no finalzinho da aula. Mas eu tenho que assinalar a presença, você disponibilizou a lista de presença, alguma coisa assim? Eu vou tentar colocar a lista agora lá no Classroom. Se eu Ah, não conseguir botar, aí a gente passa a lista pelo WhatsApp. tá bom. Tá beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Então fechou. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá? Vou encerrar aqui a gravação e se der, eu coloco até hoje. Que eu vou ver se vai precisar de alguma edição, mas o mais certo é eu postar ela até amanhã à tarde. Tá bom? É isso aí. Encerramos por hoje. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Um Valeu, abraço. professor. Boa noite.